Essa semana eu comecei a orar e pedir para o Senhor, né? Virou a semana aí, eu falei, Senhor, e daí? O que o Senhor quer que eu fale? Fala comigo. Fala comigo. E Deus começou a falar assim, prostituição. Eu falei, misericórdia. E vinha de repente esse flash na minha mente, prostituição. Eu falei, meu Deus. E eu falei, o que será essa palavra? Comecei a repreender, né, na igreja. Comecei a orar. E não era isso, era a palavra que era para me pregar. Depois eu entendi. Mas esse tipo de prostituição, não é só a prostituição aí do mundo, das pessoas que não conhecem Jesus. Eu vou falar para vocês o que significa essa palavra, né, em primeiro lugar. Mas é uma prostituição espiritual. Aí você pode pensar, nunca fiz isso. Será que não? Nós vamos estudar sobre isso. Porque Deus falou no meu coração muito forte essa semana. E eu tive que estudar, eu tive que ver o que era. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar disso? Que eu nunca pensei sobre isso. O que é a prostituição? Vou ler para vocês, que está no dicionário. Ato ou efeito de prostituir. Atividade de quem obtém lucro através da oferta de serviços sexuais. Isso nós já sabemos. Agora vem outras coisas que é prostituição. Vida desregrada, de devassidão, libertinagem, profanação. O que é profanação? Violação do que é santo, afronta, insulto, irreverência, servilismo degradante, perder ou tirar a dignidade, aviltar, desonrar, rebaixar. Prostituição é colocar interesses materiais à frente de princípios ou ideias. Se corromper é imoralidade, podridão, sensualidade, rebaixamento. Ato de se prostituir é contaminação, é queda, é pecado contra Deus. É muito sério. É muito sério. E nós temos muitos exemplos na palavra do Senhor. E eu quero pegar, em primeiro lugar, quero que você vá comigo lá em Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos aqui. Eu quero que você preste atenção, que você, agora que a sua mente esteja na palavra do Senhor, para você não perder nada. Amém? Nesse momento aqui, Moisés está com uma nova geração. Morreu todo o povo, de 20 anos para cima ou para baixo, não sei. 20 para cima, né? E ficou uma outra geração que não conheceu a Deus, que não viu as maravilhas do Egito. Alguns acho que lembravam, que eram mais velhos, crianças que tinham 20 anos, eles lembravam. E Moisés, ele está no momento que eles vão atravessar o Jordão. E ele está num momento muito difícil da vida dele. Moisés está com 120 anos. Moisés, um homem de Deus, que guiou aquele povo, gente, maravilhosamente bem, porque eram muitas vidas, milhões de vidas. E uma pessoa guiou aquele povo. E ele fala que antes um pouquinho do capítulo 4, que ele fala com Deus, ele quer entrar na terra prometida, e Deus fala assim para ele, não, você vai subir no monte e eu vou te mostrar, mas você não vai entrar. Você sabe por que Moisés não entrou? Porque ele se irritou com o povo. Porque o povo irritou Moisés. O povo deixava Moisés louco. E aí ele se irritou, e ele não entrou na terra prometida, ele só viu com os olhos. E naquele momento, antes deles entrarem, Moisés está falando das leis, os mandamentos, os estatutos. Moisés está preparando aquele povo. E para passar, né, a sua autoridade a Josué, que vai entrar com aquele povo. Então, ali naquele momento, ele está falando várias coisas, dando conselhos para o povo. Vamos ver o que ele estava falando. Então, Deuteronômio 4, versículo 1, você achou aí? Diz assim: agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá.
nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus exterminou no meio de ti. O que aconteceu aqui? Para um pouquinho. Em Números 25, a partir do versículo 1, se você quiser marcar do ladinho da sua Bíblia, é essa passagem que Moisés está lembrando eles. Foi o momento que Israel tinha saído lá do Egito e veio, lembra do Balaão fazer os encantamentos? E Deus defendeu aquele povo, e Balaão achou um jeito do povo se prostituir, do povo pecar, para que o povo fosse exterminado, para que eles pudessem lutar com aquele povo e aquele povo fosse exterminado. E naquele momento, acho que eram os midianitas, eu não me lembro, mandou, o que aquele povo fez? O povo inimigo, que estava com medo do povo de Israel, mandou as mulheres com os seus ídolos para fazer com que o povo de Israel prostituísse. E desceu aquela mulherada no meio do povo de Israel e fez Israel pecar. E levou ídolos e fez Israel adorar outros deuses. No caso, prostituição espiritual. Começou com prostituição carnal, depois se transformou na prostituição espiritual, em idolatria. E aquele povo foi destruído. Muitos morreram naquele dia. Foram enforcados. Deus mandou enforcar para extirpar o mal do meio de Israel. Aqui é o Velho Testamento, né? Versículo 4. Porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: olha que precioso isso. Este grande povo é realmente sábio e entendido. Então Moisés falou: se vocês ouvirem, guardarem tudo, os outros povos olharão para vocês e vão ver que vocês são sábios, que é um povo grande, sábio e entendido. Versículo 7. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Só a nação de Israel, né? Que gente há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e as ensinem aos seus filhos. Isso aqui continua para nós. Nós precisamos ouvir a palavra, aprender a palavra, viver a palavra e ensinar os nossos filhos. E aqui diz que nós temos que aprender a temer o Senhor em todo o tempo. Meus irmãos, às vezes, nós saímos de férias. Eu vou falar sobre isso. Não é pecado sair de férias, é muito bom. Só que nós esquecemos que nós somos crentes muitas vezes. E nós achamos que nós estamos longe, que ninguém está vendo, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. É temer ao Senhor em todo o tempo. Às vezes eu estou na minha casa e eu estou fazendo coisas erradas. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Pessoas não estão vendo, mas o Senhor está vendo tudo que nós fazemos. Versículo 11. Vós vos chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo.
Vós ouviste as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Presta atenção. No dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não viste figura alguma. Portanto, guardai com diligência as vossas almas, para que não vos corrompais fazendo ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher, de algum animal que vive na terra, de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. E quando levantares os teus olhos nos céus e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejais seduzidos a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. 23. Guardai-vos de vos esquecer da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu, pois o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. O Senhor Deus é fogo que consome, Ele é Deus zeloso. Então, Ele está advertindo através da vida de Moisés, né? Moisés está passando aquilo que Deus falou para ele. Fala para o povo não fazer imagem nenhuma de nada, porque eu sou o Deus deles. Eu apareci no meio do fogo, sem figura nenhuma. Eles ouviram só a minha voz. Por que Deus fez isso? Se Deus aparecesse de alguma figura que nós conhecêssemos, o que ia acontecer? O povo ia fazer, né? Como faz, né? O povo faz imagem aí de homens, né? Põe lá madeira, de gesso, de tanta coisa, e fica lá pedindo para aquela imagem. É proibido, Deus proibiu isso. Então Deus, Ele não se apresentou de forma de figura nenhuma. Deus apenas falou do meio do fogo, porque Ele é fogo consumidor. Por quê? Porque o Senhor não quer que a gente venha se prostituir. A idolatria é uma espécie de prostituição. O Senhor, Ele quer que a gente confie, creia nele, ouça a voz dEle. Ele fala comigo, Ele fala com você. Eu tenho certeza disso. Porque Deus é o fogo consumidor. Amém? Agora nós vamos para o Novo Testamento, né? Quais são alguns tipos de prostituição no dia de hoje, né? Nós não estamos no deserto, nós não estamos em tendas, nós não lutamos contra midianitas, nem contra filisteus. Nós não temos ídolos, eu espero que não, mas nós podemos levantar outros ídolos na nossa vida. Abra comigo lá em Tiago 4. Tiago 4. Acharam, está no finalzinho de sua Bíblia. Versículo 4. A minha Bíblia, a minha tradução, ela começa com uma palavra bem forte, pesada. Eu fui ver outra tradução também, né? Fala assim, acharam? 4:4, fala assim: adúlteros e adúlteras. É pesado ou não é? Hã? Imaginou alguém chegar e falar isso para você? Isso aqui é a palavra do Senhor. Fala assim: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? O que Tiago está falando aqui? Além dessa tradução, adúlteros e adúlteras, tem outra tradução que fala infiéis, que significa aquela pessoa descrente, aquela pessoa que não crê em Deus. Ele está chamando a atenção da igreja aqui. Ele está falando: igreja, você está se prostituindo, você está adulterando, você está se prostituindo espiritualmente, porque você quer ser amigo do mundo, das coisas que tem no mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É palavra do Senhor. O que tem no mundo?
O que quer dizer esse mundo aqui? Porque Jesus, ele orou lá em João 17, fala assim, não os tire do mundo, Senhor, eles têm que permanecer do mundo, mas eles não são do mundo, mas nós estamos no mundo. O mundo, outra palavra diz que os filhos da desobediência, eles andam através do curso do mundo. O que é esse curso? É onde o mundo está andando, as coisas que todo mundo faz, mas todo mundo está fazendo. Não é assim? Infelizmente, as coisas estão ficando naturais. As pessoas próprias da igreja, que são crentes, né, pensam contra a palavra de Deus, estão aceitando coisas que o mundo está pregando, porque não está firme na palavra do Senhor, porque está deixando de ser crente, está virando um infiel, está se prostituindo espiritualmente, está deixando o seu Deus. Hoje é muito comum morar junto, precisa casar, não precisa ter aliança, não precisa de compromisso. É muito comum jovens que namoram, né? E tem relacionamento sexual antes do casamento, é comum isso, infelizmente. E aí vai, por aí vai. Eu posso fazer tudo o que eu quero e ainda continuar sendo crente. Então é aquela mistura, é aquela prostituição espiritual. E isso é muito perigoso, por quê? Porque olhe bem o que diz aqui no versículo 5. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito Santo, que está com letra maiúscula aqui, que Ele fez habitar em nós, tem intenso ciúme. O Espírito Santo, ele habita dentro do crente. E o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos afastando do Senhor. E ele fica desesperado. E ele começa a falar no íntimo, no nosso coração: para de fazer isso. Volta para cá. Experimente, meu irmão, ficar longe da cobertura de Deus. Você vai fazer coisas que você nem fazia quando você não era crente. Eu escuto direto isso. Você fala, mas a pessoa vem e fala comigo: pastor, eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Nós tivemos, né, um testemunho aí, domingo, pastor que veio de Curitiba. Sabe, nós não precisamos passar por aquilo. Nós não precisamos cair para depois levantar. Nós precisamos vigiar para não cair. Nós precisamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo. Porque passar por aquilo é uma vergonha. E leva anos para ser restaurado. A gente não precisa cair para ter um bom testemunho. A gente tem que andar em linha reta. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, quando a gente conhece a palavra, o peso é muito maior. O peso é muito maior. Porque nós estamos recebendo a verdade de Deus. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele é zeloso. Ele tem intensos ciúmes. E sabe o que vai acontecendo? A voz do Espírito Santo vai se enfraquecendo dentro de nós. E nós vamos perdendo aquilo que nós recebemos. E de repente nós não temos mais o Espírito Santo. E de repente nós perdemos a salvação. Colossenses 3. Volta um pouquinho aí. Colossenses 3, versículo 5. Fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que tem na natureza terrena? Olha aí: prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência ou desejos da carne, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, essa palavra é dura, mas nós precisamos ouvir. É sério. Eu prefiro que você saia daqui e fale: nossa, a pastora é muito dura. Ela fala: nossa, que quilo. Você saia bravo, você saia nervoso, mas que você saia com a palavra de Deus,
Você saia com a verdade que está escrita na palavra. Aqui, Paulo fala assim: nós temos que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Isso sou eu que tenho que fazer. A força, a graça, Deus dá. Eu preciso fazer morrer. Porque senão, se eu estiver praticando essas coisas, virá a ira de Deus sobre mim. Filhos da desobediência, não estarei obedecendo a palavra do Senhor. Não é isso que Deus quer. Se você continuar lendo aqui, vamos ler mais um pouquinho, versículo 8. O que mais que eu tenho que fazer morrer em mim? Para que eu não venha, me prostituir espiritualmente. Agora, porém, despojai-vos, abandone também de tudo, da ira. Você fica irado, meu irmão? Cólera, que é ira com gritaria. Malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois vós já despistes o velho homem com seus feitos, e vós vestistes de novo, do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui está falando para pessoas crentes. Isso já é passado. Você já se despiu do velho. Você já foi revestido de Cristo. Então tem que deixar essas coisas. Ira, cólera, malícia no falar, maledicência, começar a falar mal das pessoas, palavras torpes da nossa boca. Você sabe que Jesus falou no Evangelho que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. E essa palavra vai nos condenar no último dia. Então a chance ainda de nós pedirmos perdão ao Senhor e consertar a nossa vida. E parar de falar palavras torpes. E parar de mentir. E parar de se prostituir. Impureza, paixão, coisas do mundo. Isso tudo é a natureza humana, isso tudo é ser inimigo de Deus. Mas como que eu faço isso? Aí Paulo, ele continua falando o que nós devemos fazer para vencer essas coisas. Versículo 11. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aqui está falando que Deus não faz distinção de pessoas. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, sujeitai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meus irmãos, essa questão do perdão. A nossa dívida, a nossa, minha e sua, é impagável. Você já teve alguma dívida? Já teve alguma dívida aí? Todo mundo já teve. Ou tem? Financiamento, que não é pecado, vai financia, vai pagando. Imagine uma dívida aí impagável, trilhões de dólares. Vou colocar bem alto, que eu nem sei quanto que custa isso. E nós não conseguimos pagar. E Jesus veio e pagou. A palavra diz que ele riscou, está aí em Colossenses mesmo, aí, capítulo 2, versículo 14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Então a nossa dívida era impagável, nós já sabemos disso. Não é? Só que daí um irmão peca contra a gente, erra com a gente. Uma coisinha desse tamanho assim, ó. 10 centavos. E nós não queremos perdoar. Não vale a pena. Nós precisamos perdoar. Perdão é uma decisão. Se você tem problema com perdão, se você teve uma infância difícil, se
Se você teve pais que não amaram você, te abandonaram. Se você teve família difícil, às vezes, né? Compre um livro que chama Isca de Satanás. Só fala sobre perdão. Compre, meu irmão. E tem o devocional também. Leia. A isca de Satanás, o que é? Eu pego a isca, eu como aquela isca e eu fico irado, e eu fico bravo, e eu não quero perdoar, e eu vou para a prisão. Eu vou para a prisão, porque eu não quero perdoar. Então o perdão faz bem para você, mais para você do que para outra pessoa que fez algo para você. Então perdoe, libere perdão, porque nós somos muito perdoados, muito perdoados. Versículo 14, sobre tudo isso que nós falamos aqui, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fossem chamados, em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Agora, você quer vencer mesmo? Você quer vencer o seu eu? Você quer vencer as suas dificuldades aí? Você quer fazer morrer essa natureza pecaminosa? Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Habitar, meus irmãos. Morar dentro de nós abundantemente. Leia a palavra todo dia. Ela é remédio. Em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, que nós estamos fazendo aqui hoje, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações, e tudo o que fizerdes, olha que sério, tudo o que fizerdes, vamos repetir isso comigo, fala assim, e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerdes. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa errada, você vai lembrar disso aqui. Isso aqui não está glorificando a Deus. Tudo que fizerdes, por palavras, o que você fala, ou por obras, o que você faz, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai pensar duas vezes. Isso aqui não está glorificando a Deus. Isso aqui é amizade com o mundo, eu não posso fazer. Eu estou sendo inimigo de Deus. Coloca lá na sua geladeira. Coloca na sua testa. Escreve aí no seu coração. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito Santo é aquela luz vermelha que acende e fala: pare, saia desse lugar, para de falar isso, se controle, conta até 1000. E a luzinha pisca, e a gente continua fazendo. Sabe aquela graça que nos salvou? A maravilhosa graça, que tem a música aí, maravilhosa graça. Aquela graça também, além de nos salvar, nos limpar dos nossos pecados, ela nos capacita a não pecar. Você sabia disso? Não é assim, eu peco, daí eu vou lá e peço perdão, Deus me perdoa. Aí eu vou lá e peco de novo. Não é assim. Essa graça é a força capacitadora para não cair de novo naquelas mesmas coisas. Essa graça Deus vai nos dar. Eu quero que você feche os seus olhos. Agora nós vamos orar sobre isso. Senhor, em nome de Jesus, quantas vezes, Senhor, todos nós tropeçamos em algumas coisas. Quantas vezes nós não ouvimos a voz do Teu Espírito Santo, e muitas vezes nós falamos o que não deveria falar, nós fazemos o que não deveria fazer, nós vamos em lugares que não é para ir, nós temos amizades que não é para a gente ter, que está nos afundando, e nós pecamos, Senhor. Mas eu peço hoje, em nome de Jesus, nos reveste de Cristo, nos veste do novo, tira as vestes
podres. Tira, Senhor Deus, o nosso pecado pela graça que o Senhor nos deu naquela cruz. A graça que nos traz salvação, a graça que é a força capacitadora para não pecar mais. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, é só parar e orar. Porque tem hora que a luta é tão grande que a gente não sabe nem o que fazer. Ligue para alguém antes de cometer algo. Fala, eu estou muito nervoso. E vamos, ore comigo. Isso não é errado, isso deve ser feito. Ligue. Leia a Bíblia. Se ajoelhe e ore. Nós precisamos fazer alguma coisa. Outra coisa que quebranta também o nosso coração, além de lermos a palavra, é o jejum. O jejum, ele mortifica a nossa carne. O jejum, ele cala a carne. Porque nós paramos de alimentar a carne e começamos a alimentar o espírito. Então o nosso espírito, ele fica forte. Amém? Outro tipo de prostituição está lá em Hebreus. Vamos lá. Hebreus 12. Versículo 16. Hebreus 12, versículo 16. Está falando sobre Esaú. Ninguém seja devasso. Essa palavra devasso é corrompido, depravado, pervertido. Ou profano. Como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui você pode ler essa história lá, em Gênesis, né? Jacó, Esaú, os dois irmãos. E ele chega com muita fome. E Jacó está em casa, né? Fazendo comida. E ele chega lá e fala, dá um pouco disso aí para mim. E Jacó, muito ousado e ruim, né? Que ele podia dar, não podia? Tá, te dou. Não. Falou, vou te dar se você me vender o seu direito de primogenitura. Gente, esse direito aí, ele era o primogênito, ele nasceu primeiro, eles eram gêmeos. Ele tinha direito ao dobro da herança, ele seria aquele que ia comandar os irmãos, toda a família, ele seria o patriarca da família, ele teria várias regalias. E ele teria a bênção do pai. E ele vendeu isso por um prato de comida. Isaac, que é pai de Jacó, né? Abraão era muito rico, riquíssimo. E passou a riqueza para seu filho Isaac, que ia passar para os filhos. Mas Esaú ia receber muito. Então é a mesma coisa que falar, ó Esaú, aqui está a sua herança de... Como que eu posso dizer? Mas tem muitos camelos, tem muitos cabritos, muitas ovelhas, muitos bois. Você vai ter muitos criados, muitos escravos, aquele tempo era assim. Você vai ter muitas moedas de ouro, de prata. E aqui está um prato de comida. O que você quer? Já pensou? Quem seria o louco de ficar com o prato de comida? Ele não pensou. E muitas vezes nós agimos assim. Nós não pensamos nas consequências. Nós agimos naquela ira. E nós falamos coisas que não é para falar. E nós estragamos, e nós magoamos, e nós ferimos as pessoas. Porque nós estamos no momento de ira. Esaú perdeu uma fortuna, porque ele quis um prato de comida. Essa questão aqui da Bíblia fala que ele foi profano. O que é profano?
Violação do que é santo, afronta a irreverência. Foi isso que ele fez. Ele afrontou a Deus, porque era uma bênção que Deus ia dar para o primogênito. Então existem muitas coisas na nossa vida que aparentemente não são erradas, mas que nos afastam de Deus, certo? Por exemplo, trabalhar demais. Trabalhar é errado? Claro que não. Ser vagabundo que é errado, né? Não trabalhar que é errado. Mas se eu trabalho demais, se eu não tenho tempo para Deus, eu estou sendo profano, porque eu estou trocando aquilo que é santo pelo profano. Se divertir é pecado? Não. Mas se eu jogo, né, os meninos aí, um videogame a noite inteira, aí não vem no culto, aí não ora, não lê a Bíblia, está trocando, está profanando. Viajar demais, é pecado viajar? Tem gente que só pensa em viajar. Claro que não. Mas só viaja também. Família. Eu vou ficar só com a minha família. Minha família precisa muito de mim. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37 fala assim: quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, Jesus está falando, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está na palavra. Eu tenho que amar minha família, eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso trabalhar, eu posso viajar, eu posso me divertir, mas eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Amém? Ministério, tem gente que coloca o ministério em primeiro lugar. Se alguém chegasse para você assim, eu vou tirar seu ministério, você vai ficar só ali adorando a Deus. Só ali, adorando a Deus. Você ficaria? Até agora não ficou um que a gente tirou o ministério, foi embora. Foi para outra igreja, foi fazer outra coisa. Não ficou nenhum. Seus bens que você conquistou pelo seu trabalho, não coloque acima de Deus. Pecado e distrações podem nos levar à prostituição espiritual. Tudo isso que eu falei aqui pode estar nos distraindo, tirando o nosso tempo com Deus, tirando a nossa atenção, sugando a nossa energia, as nossas forças. E aí eu deveria me alimentar do Senhor, buscar o Senhor. Não estou falando que você tem que ficar de joelho o dia inteiro orando, não é isso que eu estou falando, e Deus sabe que nós temos que trabalhar. Eu estou falando que nós temos que dar um tempo para o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E o que Deus nos pede? O que Deus quer então? Então vamos ver lá. Desde Deuteronômio, eu vou mostrar para vocês também no Novo Testamento. Deuteronômio 10, 12. Moisés continua falando com aquele povo. Eu não sei se ele falou no mesmo dia. Ele continua falando. E ele chegou uma hora e falou assim: olha, Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ames, sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, quando Deus pede a nossa atenção, quando Deus fala, viu, venha, fica comigo, Deus está nos chamando, é para o nosso bem, porque Ele sabe que se nós ficarmos soltos, se nós ficarmos no mundo, nós vamos perecer. Ele sabe disso. Nós vamos nos contaminar, nós vamos nos entreter, nós vamos nos distrair, e Jesus está voltando. Agora vai lá em Marcos 12, Jesus fala a mesma coisa, e ele está com uma multidão lá. Marcos 12, versículo 28,
Fala assim: aproximou-se dele, né, de Jesus, um dos escribas que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é... De novo a palavra: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, o que Deus quer de mim e de você? Ele quer o 100% do nosso coração. Ele quer todo o nosso coração. Ele quer toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Coração, quando Deus fala coração, centro de toda a vida física e espiritual, vigor, a alma, a mente como fonte e lugar de pensamentos. As nossas paixões, os nossos desejos, os nossos propósitos, os nossos esforços tem que ser em Deus. A nossa alma, de toda a nossa alma, o que é a alma? Nossa respiração, nosso fôlego de vida, a cada respirar. Lembrar do Senhor, amar o Senhor, fazer valer a pena a nossa vida diante do Senhor. O entendimento, amar o Senhor com todo o nosso entendimento, é a nossa mente como centro das habilidades intelectuais, afetivas, meio de expressão do pensamento. A palavra diz, lá em Filipenses, vai lá comigo, Filipenses 4, 8, eu amo esse versículo. Filipenses 4, já falei sobre a mordomia do pensamento, que nós precisamos ter a mordomia do nosso pensamento, nós precisamos parar para pensar naquilo que nós temos pensado e pegar os pensamentos ruins e exterminar e pensar o quê? O que é para pensar? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu tenho a obrigação de controlar os meus pensamentos. Por quê? Porque é lá que haverá a batalha, é lá que Satanás vai militar contra nós. Ele vai começar a lançar flechas inflamadas, mentiras. Aí você tem que parar e pensar: isso aqui é mentira ou é verdade? Isso aqui é mentira, então sai daqui. Sai daqui, Satanás. Isso aqui tem algum louvor? Não, não tem, então eu não vou pensar. Isso aqui é puro? Não, é impuro, então eu não vou pensar. A mordomia dos pensamentos é um exercício e não é fácil. Não é fácil, porque quando a gente vê, a gente está pensando bobeira, não tá? A gente está pensando derrotas. Ah, mas eu não consigo mesmo. Ah, eu não vou mesmo. Ah, eu não faço mesmo. Não é isso que Deus diz. Não é isso que a palavra diz. O Senhor nos ajuda em todos os momentos. O Senhor é o nosso Deus, nós podemos confiar nele. Ele nunca falha, Ele nunca nos abandona. Então nós temos que ter essa mordomia dos nossos pensamentos. Afugentar os pensamentos ruins. Isso é amar o Senhor com todo o nosso entendimento. E com todas as nossas forças, a nossa habilidade, aquilo que nós sabemos fazer, o nosso vigor, a nossa vida, colocar em prol do Senhor. Salmos 19, estou quase terminando. Salmos 19 é um salmo que, esse versículo, eu sempre oro ele, que eu acho demais. Salmo 19, versículo 14, fala assim: o salmista Davi, ele pede algumas coisas para Deus. Vamos ler desde o 12, mas eu quero salientar o versículo 14. O 12 diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Então tem erros na minha vida que eu não estou enxergando que é erro. Então ele vai até Deus e fala: Senhor, me mostra os meus erros. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim.
Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. O orgulho, a soberba é grande transgressão diante de Deus. E agora o versículo 14, olhe bem. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi sabia que ele tinha que ter a mordomia dos pensamentos. Então ele ora a Deus. Todo dia eu acordo e falo: Senhor, põe um guarda na minha boca, que é outro salmo. Põe um guarda na minha boca, que eu não fale aquilo que não é para falar. Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis a Ti e os meus pensamentos. Cuida de mim. Isso é a mordomia dos pensamentos. Isso é amar o Senhor com todo entendimento. É fazer o que a palavra está falando. Agora, terminando essa palavra. Por que o Senhor exige tanto de nós? Porque Deus fala: você tem que me amar. Igual o bichinho lá do... Como é que é? Você tem que me amar, você lembra? Tem que me amar? Dos dinossauros, né? Ele queria amor, ele era um desesperado, né? Todo mundo tinha que amar ele, os irmãos, ele era o centro da casa e mandava em todo mundo, né? Era engraçadinho. Precisa me amar. E às vezes a gente é assim, né? A gente é muito, às vezes, carente, né? Mas quando você tem Jesus, meu irmão, você não é carente. O Senhor não é assim, o Senhor não é carente. Deus não é carente. Ai, você tem que me amar de todo jeito. Não, não é isso. Por que Deus exige tanto de nós? Você tem que me amar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Sabe por quê? Primeira coisa, porque nós fomos comprados. Eu quero que você coloque para mim aí, dá para colocar? 1 Coríntios 6, 18. Vai mais rápido que eu estou terminando. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Porque Deus quer tanta atenção assim? Vamos lá. Dá para colocar? Deu. Olha lá. Primeira coisa. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você sabia que você não é mais seu? Quem aqui entregou a vida para Jesus? Levanta a mão aí. Você foi batizado, você falou: eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, não aguento mais. Então... você é dele. Você foi comprado. Toda a sua atenção tem que ser para o seu dono, o seu Senhor. Senhor quer dizer proprietário, dono. Mateus 26, 40 e 41. Põe aí para nós. Por que o Senhor exige 100% das nossas vidas? Mateus 26, versículo 40 e 41. Vamos ver lá. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... se eu não buscar a Deus, a minha carne é fraca e eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia e ainda piores. Porque o crente, se ele descrentear, se é que existe essa palavra, ele fica 7 vezes pior do que ele era antes. Então não se atreva a voltar para trás. Agora, meu filho, é só para frente. É só para frente. Amém? Salmo 103, versículo 14. Porque o Senhor exige esse amor, essa atenção. Salmo 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Você sabe do que você é feito? Pó. Igual diz Eduardo.
Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que ele tem que estar no domínio. Porque se ele não estiver no domínio, a nossa estrutura é pó e nós somos fracos. Jeremias 31:3. Porque o Senhor quer 100%. Jeremias 31. De longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Porque Ele nos ama com amor eterno. Você entende isso? Que o amor de Deus é incondicional. Ele não pôs condição para nós. A palavra diz que nós, ainda estando mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus veio para nos salvar. Deus não esperou eu ficar um pouquinho melhor para que Ele viesse me salvar. Ele veio porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos ama com amor eterno. João 10, 27 a 29. Esse é o melhor. João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? 29. Meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Nós estamos nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos do Pai. O Senhor nos ama muito. Em João 10 diz, Jesus fala: eu dou a minha vida. Eu escolhi dar a minha vida pelas minhas ovelhas, porque eu as amo e eu quero elas para mim. Sabe por que Deus pede 100%? Porque Ele nos deu 100%. Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu a sua vida, Ele deu cada gota de sangue, Ele deu a palavra para nós, Ele deu o Filho dEle para morrer no nosso lugar, Ele deu o maior tesouro que Ele tinha para nos comprar, Ele pagou com o sangue dEle, Ele deu tudo, meu irmão. E o que nós estamos dando para Deus? Nós reclamamos das coisas, nós reclamamos da palavra, nós falamos: Deus é muito duro, Senhor, eu não aguento. Nós não conseguimos nos controlar. Nós esquecemos o preço que foi pago. Nós esquecemos o livramento de Deus com o sangue de Cristo, que não vai deixar a gente perecer no inferno. É que nós não enxergamos o inferno. Infelizmente. Devia ter um lugar onde a gente olhasse o buraquinho. Ó, aqui é o inferno. Se você não obedecer a Deus, você vai parar lá naquele lugar. Deus deu o seu melhor. Jesus deu tudo que Ele tinha. Não tem mais nada. Jesus não tem mais nada para dar. Ele deu tudo. Então nós temos que dar tudo também. Nós temos que parar de ser amiguinhos do mundo. Nós temos que parar de fazer o que todo mundo está fazendo. O evangelho são para poucos. A salvação são para poucos. A porta é estreita, o caminho é apertado mesmo. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Deus não aceita pouco. Ele quer tudo. Vamos levantar?